Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje o meu convidado é um autor português que vai falar sobre criptomoedas, o Guilherme Sanches, do projeto Odler. Olá, Guilherme. Olá a todos. Obrigada desde já por estares aqui, é um gosto ter-te aqui, principalmente porque eu tive a oportunidade já de ler aqui o teu livro, que tenho aqui na minha mão, para quem não vê. Aqui está, olha. É verdade, é verdade. Já me vais falar deste projeto? Essa cópia tem muito valor. Tem, ainda por cima, assim, obrigada desde já também aqui pela dedicatória, não é? Vais ficar na biblioteca, eu estou a construir uma biblioteca financeira. Foi um prazer. E acho que vai ser aqui também um exemplar que vai ficar lá. Acho que é um gosto de ter, quem sabe deixar pelo menos aos meus filhos algo que seja cultura financeira, e nós temos que fomentar isso. Exatamente. E fomentar aquilo que é as criptomoedas. Não é? Sim, eu sou um grande fã, assumido. Começou tudo assim um bocadinho a passo de bebê, não é? Baby steps, não sabia bem o que era numa fase inicial, mas o que é certo é que desde o início, eu comecei em 2017, se calhar já numa fase em que não aproveitei ali o pico de bull market, não consegui ganhar imenso dinheiro naquela altura, mas foi uma aprendizagem brutal, principalmente o bear market 2018, em que eu estudava todos os dias, desde vídeos, ler, ouvir podcasts, enfim, acho que há assim uma série de elementos que me ajudaram a crescer nesta área, e confesso, pronto, que realmente é o tipo de investimento que eu gosto. Obviamente que também tenho outro tipo de investimentos, sei lá, adoro negócios, o imobiliário é uma fatia interessante, ações, etc. Mas confesso que a minha praia é mais criptomoedas e, portanto... E acho que é por aí que acho que podemos começar. Resultou nisto. Diz-me uma coisa, aquela pergunta da praxe que nós costumamos fazer sempre: quem é que é o Guilherme e como é que tu acabaste então com este bichinho a dedicar-te aqui às criptomoedas como um gosto? Às criptos. E acima de tudo, isto vieste à área do desporto, pelo que eu vi, certo? Portanto... Sim, verdade. Como é que isto começou? Eu fui atleta de alta competição quando era novo, e às tantas segui aquela via mais clássica, vou para desporto, era aquilo que fazia mais sentido. Mas pronto, então licenciei-me em Ciências do Desporto, Exercício e Saúde, mais especificamente. Trabalhei em ginásios, clínicas e subi demasiado rápido na carreira. Já dava formação, já era coordenador, já tinha aqui muita responsabilidade e se calhar perdi ali um bocadinho daquela fase final ou fase inicial do jovem adulto, não é? Em que começamos a ter mais responsabilidades, etc. Mudei completamente de rumo. E então, porque eu acho que nós somos muito mais que as nossas profissões e, portanto, eu gosto de olhar para mim como essência, como ser humano, e comecei-me a dedicar à música, porque adorava música eletrónica, é verdade. Então tornei-me DJ e produtor, e com uma carreira, enfim, como outra qualquer, não é? Não sou nenhuma superstar, mas tenho muitos eventos ainda faço alguns eventos, faço muitos eventos privados e corporativos, trabalho com uma empresa especializada nessa área. E entretanto, o que é que começou a acontecer também comigo? Depois também desenvolvi um ou outro projeto mais relacionado com o marketing, portanto, que eram áreas que também me começavam a puxar um bocadinho, mas o meu foco estava claramente em perceber que eu não podia estar constantemente a trocar tempo por dinheiro e precisava que houvesse uma forma de alavancar resultados, nomeadamente resultados financeiros, e desta forma a única maneira que eu via para dar mais à minha família era também ter formas de ter o dinheiro a trabalhar para mim. E eu acho que é aí que eu inicio uma jornada de conhecimento, e principalmente porque é preciso começar pelas finanças pessoais, aprender a poupar, aprender a destinar uma pequena parte do nosso ordenado para pagar contas, mas depois aquela velha máxima de pagarmos a nós próprios em primeiro lugar, não é? O Robert Kiyosaki fala muito disso. Sim. E então acho que comecei assim que tinha um dinheiro de parte, a primeira coisa que eu fazia era investir esse capital, e o resultado foi muito bom, porque no caso das criptomoedas estamos a falar de ganhos exponenciais, né? Brutais, muito não alavancados, porque eu não trabalho com alavancagem, mas é uma opção pessoal. Quando eu digo alavancados é na medida em que têm ganhos extraordinários comparativamente a outras classes de ativos. Exatamente. Pronto, desmesuradas, chamemos assim. E de qualquer das maneiras, comecei evidentemente a aprender um bocadinho sobre ações, mas onde eu percebia que estava a grande diferença em termos de ganho era nas criptomoedas. Só que o que é que impulsionou esta jornada?
não foi propriamente se eu ia ganhar muito ou pouco com Bitcoin ou com outras criptomoedas. Hoje em dia há muito aquela perspectiva de procurar a altcoin sagrada que vai fazer 100x em pouco tempo, não é? 100 vezes o investimento em pouco tempo. Que é ótimo, é super interessante e eu também gosto disso. Mas aquilo que me interessou foi perceber que as características, as particularidades da Bitcoin se alinhavam muito com a minha filosofia de vida, nomeadamente num pilar importantíssimo que é a liberdade. Okay? E essa liberdade aparece-nos aqui como um sistema monetário descentralizado, em que tu tens a capacidade de descentralizar o poder e no fundo, teres toda uma rede a trabalhar para o mesmo fim, a proteger-se ela própria, num ecossistema que é borderless, portanto, que não tem fronteiras, que está aberto a todo momento, só mesmo, não é como no caso da banca tradicional, que à sexta-feira à tarde, pronto, já não podemos transferir dinheiro para mais ninguém. Hoje em dia as coisas já estão a evoluir, felizmente, também, nomeadamente com a fintech, etc. E portanto, é o facto da Bitcoin não poder ser censurável, porque ela não toma, é neutra também, não toma nenhum partido, não é? Não interessa se és de esquerda, se és de direita, sem dúvida. Quais são os teus pressupostos religiosos, o teu clube de futebol, a tua etnia, isso é completamente irrelevante para a Bitcoin. Ela existe como sistema descentralizado para que nós então possamos ser livres e usarmos o nosso dinheiro como quisermos. Para além disso, é uma rede transparente, e, portanto, um bocadinho aqui anti-incorruptível, não é? Incorruptível. Diminui a corrupção, a fraude, não é? Tentar, pelo menos, minimizar aquilo que é possível. Eu acho que isso também ela é muito transparente nesse aspecto, porque a rede é pública e, portanto, todos nós conseguimos ver a informação que lá está. Mas, sim. Diz uma coisa, pronto, mas dito isto, projetos, altcoins e por aí fora. Desculpa. Não, mas neste caso aqui é importante perceber como é que foi o teu primeiro investimento, como é que isto aconteceu especificamente e foi em Bitcoin, é isso? Tu resolveste então comprar... Em criptomoedas, eu acho que o meu primeiro investimento foi claramente em Bitcoin, sim. Eu hoje em dia tenho uma carteira muitíssimo diversificada, até demais. E assumo isto sem qualquer problema. Iria questionar como é que está, mas já lá vamos. Mas sim, eu acho que comecei à medida que ia estudando, ia procurando plataformas. Eu era um newbie como outros qualquer, não sabia nada. Aliás, só começo a ter acesso à Coinbase, que era se calhar na altura, hoje em dia também é uma exchange das mais importantes no ecossistema, mas eu diria que a Coinbase tinha um outro peso há alguns anos atrás, porque era quase, não era a única, mas era a principal porta de entrada para o ecossistema das criptomoedas, porque tu, para acederes a esse mercado, tinhas que arranjar uma forma de transformar a moeda fiduciária e governamental, não é? Euros, libras, reais, depende do país, naturalmente, em criptomoedas. E numa primeira fase, obviamente, que o foco era Bitcoin. E o que aconteceu foi que eu ouvi uma pessoa falar-me de Bitcoin, eu não percebia bem o que era, não me soube explicar muito bem, eu deixei passar. Ou uma outra pessoa a falar-me de Bitcoin, eu não me consigo explicar corretamente, e estava ligado a uma empresa de network marketing, portanto eu não era aquilo que eu procurava, portanto nada contra, mas não era aquilo que me interessava. Até que de repente eu vejo também alguém a dizer que precisava de qualquer coisa para estudar-me sobre um tema financeiro qualquer, mas que não queria Bitcoin. E eu aí disse, pronto, claramente há qualquer coisa que me está a passar ao lado, eu tenho que começar a perceber o que é isto. E pronto, e portanto o meu primeiro investimento, salvo erro, eu acho que compro Bitcoin verdadeira na Coinbase em 2017, lá está. Mas eu acho que também, mesmo nessa altura, também fui meter os pés pelas mãos à procura de plataformas. Acho que comecei com a Plus 500, que é uma plataforma válida no mercado, não é? Mas é um bocadinho diferente, não é? Estamos ali a trabalhar com CFDs e etc. E o que aconteceu nessa altura foi que eu também comprei Bitcoin aí, mas depois perdi-me ali pelo meio das opções, ações, índices, ETFs. Eu queria tudo que desse qualquer profit, então não sabia bem onde é que me havia de virar. Estava completamente perdido. Pronto, mas enfim, o meu primeiro investimento eu acho que foi sem dúvida nessa altura em Bitcoin em primeiro lugar, e acho que não me recordo, não consigo afirmar isto, mas a segunda compra terá sido certamente
Ethereum e Litecoin. Pois, é normal, Na nós altura, passamos depois para as seguintes que davam mais confiança. Eu já partilhando aqui também um pouco, o primeiro investimento que fiz de compra também foi na Coinbase Compra, mas antes disso eu andei a tentar ir aos faucets, que eram, digamos, sites que faziam com que eu pudesse fazer qualquer coisa, tipo, ou um clique, ou ver uma publicidade, claro, então eles pagavam gratuita, tipo, não é? Exatamente, satoshis. Eles pagam. E o que é que eu fazia? Pagam-nos pelo nosso trabalho. Exatamente, é o nosso tempo e trabalho estarmos ali a clicar e a ver as coisas para eles, mas a verdade é que depois também existiam vários projetos. Eu lembro-me de um que tinha uma espécie de jogo da minhoca, que eu ganhava, tipo jogo da serpente do Nokia que nós tínhamos antigamente, e eu ganhava umas moedas, tinha uma série de coisas que eu fiz. Então o que é que eu fazia na altura, na falecida corretora Trade Satoshi? Isto em 2017 também, que foi o ano em que eu comecei nas criptos, eu comecei a recolher várias moedas e ia lá fazer como exchange, basicamente para Bitcoin. Claro. Então o que é que eu fazia? Convertia aquelas moedinhas todas em satoshis e depois passava para a minha carteira da Coinbase na altura. Só que houve ali um momento em que eu comecei a comprar e comecei a vender. Não é? E a ideia era ter o dinheiro alocado na bolsa e não propriamente em cripto. Isso foi algo que eu fui fazer, tinha sempre algumas, fui sempre vendendo. O que é que aconteceu? Pronto, não fiz o stacking, não acabei por acumular aquilo que queria de Bitcoin, ou deveria ter feito. Mas hoje em dia já estou a tentar correr atrás do prejuízo e já estou a alocar para uma possível liberdade financeira que também deve surgir por conta também aqui deste produto financeiro, que para mim é esta criptomoeda. Sim, mas é algo que temos aqui em mente, não é? Quem pensa em criptomoedas pensa em guardar Bitcoin. A maior parte das pessoas, ou melhor, vamos por partes, para além da Bitcoin versus altcoins, não é? O que acontece numa primeira instância é que, eu diria, não é 90%, é 95% das pessoas vêm para o mercado para ganhar dinheiro. Certo. E não há nada de mal nisso. Eu acho que nós também, como em qualquer outro investimento, nós temos que saber estar bem posicionados no investimento que estamos a fazer. Às vezes não estamos tão bem, eu também cometo erros e ainda bem, não é? É assim que nós crescemos e que evoluímos, mas faz parte do processo. Mas felizmente, ou melhor, eu daria este conselho a qualquer pessoa que se queira relacionar com criptomoedas, porque eu gosto muito de dizer criptomoedas e tokens, porque é isso que eles são, mas depois também há uma outra terminologia que nós podemos usar, que é criptoativos, não é? Porque são ativos digitais. Pronto. São criptomoedas. É verdade. As coisas são consideradas ativos, mas eu não gosto de olhar para essas coisas só como ativos. Mas, independentemente disso, porque gosto mais de olhar para a função que eles têm, okay? E não propriamente para aquilo que eles representam no mercado. Certo. Pronto, mas, independentemente disso, eu acho que a postura ou a vontade de acumular Bitcoin surge também depois de nós percebermos porque é que queremos Bitcoin. Porque as pessoas dizem, eu quero muito a Bitcoin, mas porquê Bitcoin e não outra? Pronto. E isso está relacionado com aquelas características que nós falávamos há pouco, porque a Bitcoin cumpre determinados requisitos que nos faz perceber que é ali que está a reserva de valor. Não quer dizer que eu não acredito em muitos outros projetos, porque acredito, eu felizmente sou super polivalente nestas coisas, e open mind, porque nós também temos que perceber que aquilo que nós achamos que é verdade hoje, daqui a 5 anos não é. Criptomoedas pode ser um bom exemplo. É verdade. Mas claramente que acumular Bitcoin é uma boa estratégia, é uma estratégia sempre mais segura e que nos vai também poder oferecer liberdade financeira, não só pelo... Eu gosto de olhar para esta liberdade financeira não só porque podemos ter muito, ou seja, nós podemos ter ganhos muito grandes face ao capital inicial que investimos, mas acima de tudo porque acredito que nós passamos a estar num sistema e numa rede aberta e livre, percebes? Em que nós não somos julgados ou nós não temos que justificar porque é que fizemos uma determinada transação. Ou porque é que estamos a enviar dinheiro para alguma pessoa, porque é que temos tanto dinheiro, porque é que o nosso dinheiro não está só numa wallet e está em 10 wallets diferentes, enfim. Pronto, portanto eu acho que tem um bocadinho a ver com tudo isto, não me quero alongar muito nesta resposta, mas... Temos também, desculpa só dizer-te que temos também a parte negativa, não é? Porque também o branqueamento de capitais, a parte do financiamento de terrorismo, tudo também pode fazer parte deste tipo de ecossistema, digamos, criado. Mas a verdade é que a moeda que é mais usada para isto é o dólar.
no caso do terrorismo e do financiamento. Portanto, chamar que as criptomoedas têm conotação negativa por estas questões, porque são questões que normalmente as pessoas também dizem, está bem, nós não temos que justificar, mas também podemos usar isso como uma coisa má. A verdade é que não é bem assim, porque hoje em dia a moeda mais usada para aquilo que é realmente o crime financeiro é o dólar, sendo a moeda que neste momento é a moeda global, de transações. Sim. E esse argumento... Não, e tem um outro problema, não é? É que com a quantidade de dólar que é impresso... Sim, cada vez mais, não é? Qualquer dia trilhões mais vale... Exato, estamos na loucura. Mas pronto, no caso do euro isso também acontece, mas é uma coisa diferente, né? O Banco Central Europeu tem uma postura um pouco diferente da Reserva Federal Norte-Americana. Enfim, não é o tema hoje, mas vamos voltar aqui à nossa conversa. É verdade, eu não gosto desse argumento porque a rede da Bitcoin é pública, portanto... A partir do momento em que se fizesse uma pesquisa, eu não estou a dizer que seria fácil, eu não sou a melhor pessoa para o dizer porque eu não sou da área da IT, ok? Nem sou da área financeira, apesar de ser autodidata em ambas as questões. O que acontece é que a rede é pública e é transparente, ou seja, se efetivamente alguém está a usar Bitcoin para cometer atividades ilegais, não é? Ilícitas, pode inclusive haver uma tentativa de rastrear essas transações. Exatamente. Porque, agora, existem criptomoedas que dificultam este processo? Existem. A Monero, por exemplo, é mais privada, não é? Monero aqui algumas talvez a melhor opção. Sim. Mas é assim, sem sombra de dúvida que o argumento não pode ser válido. Não pode o dólar ser, norte-americano é muito mais interessante para este tipo de coisas. Aliás, o papel moeda é se calhar responsável por uma grande parte da economia paralela mundial. Sim, sem dúvida. E é muito mais problemática que uma criptomoeda. Mas é isso. É verdade, mas achei bem dar aqui esta contraposição porque as pessoas pensam muito nisto e por isso acho que é interessante também darmos aqui uma pequena justificação, que pode não ser a mais plausível, mas pelo menos é aquilo que também, tal como tu, depreendo que seja realmente uma forma válida de nos certificarmos que as criptomoedas têm uma essência que não é negativa, ao contrário do que muitas pessoas pensam. De qualquer das formas, acho que é importante também aqui falar sobre o teu projeto. Tu tens um projeto então que passa pelo livro, não é? O outro que neste momento está aqui, já mostrei. Vocês vão ter o link aqui em baixo também, ok? Eu vou deixar ficar os links aqui em baixo no vídeo para vocês poderem na descrição clicarem e acederem não só às redes do Guilherme, mas também aqui para a compra do livro. E queria já te perguntar, primeiro, no caso do projeto, tens um podcast, não é? E queria que falasses então tanto do podcast como do livro. O que é que nos tens a dizer? O que é que te levou a surgir? O que é que criaste aqui? O que é isto que nos apresentas? Então, isto, como eu estava a dizer há pouco, isto começou como uma aventura, um side project, não é? Eu, há muitos anos que tinha esta vontade de escrever um livro, comecei a escrever pós-faculdade, mas depois era noutra área, então acabou por não acontecer. Aconteceu agora, quem diria que um dia mais tarde iria escrever um livro sobre Bitcoin e criptomoedas. Pronto. A ideia é ser um livro, a ideia, e eu acho que consegui isso, é ser um livro muito didático. O Hodl é um projeto essencialmente didático e educativo, e começou por ser uma espécie de oferecer as bases às pessoas, para as pessoas perceberem, o que é Bitcoin, o que é blockchain, são coisas completamente diferentes. Sim. Que história é essa de altcoins e de outras moedas, explicar um bocadinho às pessoas o que é que são as exchanges, como é que nós temos acesso às exchanges, como é que criamos uma conta, como é que podemos transacionar criptomoedas, falar também das wallets que servem para nós as armazenarmos e depois, enfim, dar obviamente uma opinião sobre outras temáticas similares, mas abordando sempre pequenos aspectos do mercado, o DeFi, que são as finanças centralizadas, a capitalização de mercado, e processos mais específicos como staking, por exemplo, ou lending, enfim, que já estamos a falar aqui de renda passiva, mas exatamente, é todo um novo mundo. Mas pronto, portanto o livro surgiu um bocadinho assim, eu comecei a escrever livro, foi o primeiro passo, senti logo que devia também começar a divulgar um bocadinho isso e, portanto, acabei mais tarde por criar então as redes sociais, que fazia também algum sentido, mas achei sempre que devia construir um website. Tudo o que vem do Hodl fui eu que fiz sozinho, por isso também me dá um gozo enorme. Sem dúvida, portanto, é bom. É giro, pronto. Portanto, tive que aprender a fazer um website, tive que aprender também alguma tive que passar pelo mesmo, design. Por isso. Tu passaste pelo mesmo. Acho que é bom o desenvolvimento que dás valor. Muito. É verdade. Existe um efeito, já agora existe um efeito que é o efeito IKEA. Porquê é que nós gostamos de montar os móveis? Porque nós pusemos ali o nosso esforço.
E é muito interessante, porque depois olhamos para o móvel e olhamos e gostamos mais do móvel porque fomos nós que o montamos. Portanto, há ali um esforço nosso naquilo que é o móvel. É por isso que existe o efeito IKEA, o efeito IKEA, que é realmente olharmos para as coisas e depois vermos que nós é que passamos por elas. E nós sentimos que é uma coisa que é nossa exatamente. Colocamos mais peso emocional, não é? Mas de qualquer das formas, pronto, o website fazia todo o sentido. Tem lá alguns artigos, etc. Pronto, só para dar suporte ao livro, e então aquilo que realmente eu senti que faltava e gostava que fosse diferente, era haver um podcast que suportasse o livro. Sim. Eu não consegui fazer como era a ideia inicial era as pessoas tinham o livro e assim que acabava um capítulo, via QR Code, acediam ao Spotify, por exemplo, então ouviam um podcast desse capítulo. Não foi possível, mas a primeira temporada do podcast é um bocadinho isso. Pronto, é um bocadinho passar por vários processos onde o livro também toca. A segunda temporada não, já entramos aqui no nível acima, e a terceira, que há de sair, eu lancei há pouco tempo, agora o último episódio da segunda temporada, e então, pronto, hei de fazer uma terceira, já está prometido. São episódios curtos, 30, 40 minutos, e, portanto, a ideia é falar sobre vários temas, pronto. Portanto, neste momento existe o livro, o podcast, o website, que é um pouco para dar suporte a esta estrutura, às redes sociais, não é? Depois, eu criei também um grupo privado, onde tem algumas pessoas que querem aprender um bocadinho mais, numa ótica de grupo, que acaba por ser uma coisa divertida, via Telegram, onde fazemos alguns Zooms e fazemos algumas lives de Instagram também privadas, e depois as sessões de consultoria, onde realmente aquelas pessoas querem um serviço para que eu as ajude com objetivos mais concretos, e eu também, no fundo, presto esse serviço. Pronto. O ideal, portanto, era... Estás aqui a dar uma forma instrutiva, não é? Instruir aqui o que são as criptomoedas, como é que se pode trabalhar com as mesmas. Neste sentido, acho que também é muito interessante passarmos para aquilo que é a tua carteira de cripto. Nós falamos há pouco que tinhas então várias criptomoedas. Como é que é constituída em termos de percentagem, se assim quiseres revelar, e quais são as moedas que neste momento tens assim no teu portfólio? Isto vai ser ótimo porque assim vai chocar já a audiência e qualquer pessoa que veja isto. Não, é assim, isto tem a ver muito com o perfil de investidor, não é? Com o perfil de risco. E existem aqueles que são mais conservadores, outros que são mais agressivos, outros têm um portfólio mais moderado, pronto. E dentro deste portfólio de criptomoedas, não é diversificado, é estupidamente diversificado. E deve ser dois fatores. O primeiro fator... e já agora eu já explico essa componente. Pronto, um moderado será se calhar uma pessoa que tem uma grande parte do portfólio em Bitcoin, acima de 50%, 60%, 70%, 80% em Bitcoin, ok, isto se calhar já é um ultra conservador. Uma pessoa moderada já começa ali a fugir para os 30% em Ethereum ou aquelas moedas de maior capitalização. E depois o agressivo, enfim... estamos aqui a querer subdividir apenas em 3 áreas macro, mas o agressivo pode ser uma coisa estrondosa. Eu não estou a falar sequer de trading, ok? Não estou a falar, estou apenas a falar de investimento e que a pessoa, portanto, compra e espera, muito uma perspectiva do HODL, que já agora é Hold On for Your Life, é isso que significa HODL, que é uma expressão muito típica das criptomoedas, que é, independentemente da volatilidade, segura as tuas moedas, hold on para sempre e fica com elas porque são tuas. Mas voltando então aqui ao portfólio, ultra diversificado, mas deve ser 2 fatores. Esses fatores são, em primeiro lugar, o timing de entrada no mercado. Eu também fui cometendo alguns erros de investimento, não é? E, portanto, não tem a ver só às vezes que tu chegas cedo ou tarde, tem a ver com outras opções que tu vais tomando ao longo do percurso. E então, desde que vivas bem com elas, obviamente, eu vivo muito bem com as escolhas que eu fiz. Mas o que é que eu quero dizer com isto? As altcoins têm um potencial de valorização tremendo, algumas delas, porque têm uma capitalização de mercado muito inferior à da Bitcoin. Aqui é todo um mundo porque obriga a mais estudo, a mais pesquisa. Existem muitos projetos também, similares, muito mais cuidado. Nós já estamos a entrar numa fase um bocadinho... Já estamos numa fase bullish, não é? Mas estamos numa fase em que temos alguns picos de euforia, ainda não estamos na euforia máxima de todo. Acho que o bull market ainda tem muito para dar ao longo de 2021, pelo menos. E o que acontece aqui é que nós temos altcoins com capitalizações tão baixas que fazem o nosso investimento disparar
entre 500 a, não sei, não quero estar aqui em exageros, mas é isto que acontece em muitos casos, 5, 6, 7 mil por cento em algumas altcoins. Isto ainda pode acontecer este ano. Já aconteceu com algumas ao longo dos últimos meses, mas uma altcoin que saia hoje ainda pode ter essa ordem de valorização a curto, médio prazo. Pronto. E essa é uma das razões que me leva a diversificar imenso. A outra razão, e quando eu digo imenso, eu vou dizer isto de forma simpática, eu tenho mais de 50 criptomoedas e tokens, sim, pronto, estou a dizer de forma simpática, deve ser um bocadinho mais, aliás, é um bocadinho mais, mas pronto, para verem, ou seja, que isto é um exagero, e atenção, eu não digo nada que as pessoas têm que ser iguais a mim, claro que não, claro. Ou seja, eu acho que cada um de nós... Estou a partilha. É só uma partilha, exatamente, pronto. A outra razão que me leva a ser assim é porque eu gosto muito do ecossistema, entusiasmo imenso, às vezes com alguns projetos novos que saem, e depois lá está, é uma questão de oportunidade, não é? Pronto, gosto de projetos que venham resolver um problema concreto. Isso é muito bom. E sei lá, ou porque são mais descentralizados, ou porque oferecem uma solução tecnológica que nós não temos hoje em dia com a tecnologia atual. Inclusive tem um modelo económico bom, tem uma equipa de desenvolvimento fortíssima, enfim... Tens uma série de ramificações que vais procurando naquela... se calhar de forma mais fundamentalista, eu sou um bocadinho... Acho que do ponto de análise de cada projeto sou mais fundamentalista, sou pouquíssimo de análise técnica, aliás, porque eu não sou trader, não é? Não quer dizer que não tenha umas bases de trading e não saiba fazer algumas operações... Sair, pronto, me dão algum profit, mas neste aspecto gosto de me considerar um bocadinho Warren Buffett, que é para a compra e... esquece um bocadinho, mas lá está, depois sou o oposto do Warren Buffett, não é? Que é, tem projetos de altíssimo risco, hiper diversificado, pronto, portanto, mas isto é um bocadinho beber o sumo de cada não lhe chamaria guru, mas de cada investidor mundialmente conhecido. Eu acho que nós temos que saber também interpretar o momento que nós vivemos, pronto. E pronto, esta é um bocadinho a razão que me leva a ter tanta diversificação. Mas em termos de expressão, qual é que tem mais na tua carteira? É Bitcoin? Em termos de alocação, qual é que achas que podias dizer? Curiosamente não é. Okay. Eu adoraria dizer isso, mas em primeiro lugar não sei. E não porquê? Porque eu tenho percentagens brutais de variação. O portfólio no seu todo cresce. Só que o que acontece? Como eu estou hiper diversificado em altcoins, tu tens altcoins que disparam, sei lá, uma altcoin que dispara esta semana 1000%, não é esta semana, mas ao longo de 2 meses, 3 meses. Isto acontece. Automaticamente tem uma proporção maior no teu portfólio. O peso é muito maior, exatamente. Mas há projetos que eu tenho que têm um peso considerável ou que têm mais expressão. São projetos, por exemplo, Cardano é um deles. Também gosto bastante. Cardano é um deles, acredito muito no potencial a longo prazo, na forma como constroem as coisas e, portanto, acho que quando tiverem smart contracts, tokens nativos na rede, aplicações descentralizadas, que ainda não têm, é curioso, toda a gente quer muito Cardano, mas Cardano ainda não entregou isto e é preciso nós termos essa consciência, mas é um projeto que eu gosto bastante e que acredito bastante. Polkadot também, por ser um ecossistema gigantesco e, portanto, está a construir uma coisa fantástica, que por sua vez também me leva a ter uma grande quantidade de Kusama, que é a testnet, a rede canária de Polkadot. Chainlink praticamente não tenho, porque vendi demasiado cedo, foi um erro crasso, mas, portanto, comecei a diversificar por outros protocolos, ou seja, por outros projetos que sejam também oracles, ou seja, que são, no fundo, projetos que pretendem absorver informação exterior à blockchain e incorporá-la. Eu acho que gosto bastante de Band Protocol, mas um que começo a ter cada vez mais interesse por querer descentralizar este processo é API 3, ou seja, API 3. Que é um projeto muito mais pequeno. E depois, claro, Ethereum também tem algum peso, naturalmente, porque Ethereum, enfim, vamos chamar aqui o número 2, não é? Tem alguns problemas de escalabilidade. Acho que Ethereum ainda vai crescer bastante no futuro. Se realmente Ethereum 2.0 se tornar numa boa... Sim, mas a Ethereum não tem propriamente um limite de produção. É uma das coisas que eu não gosto, sou sincero. Eu gosto algo que também sempre fez com que não olhasse tão bem para a Ethereum, pensando até quando vai ser possível. É isso, só que a valorização da Ethereum é tremenda. Tendo em conta o que traz também.
a quantidade de projetos que existem em cima da Ethereum em base da blockchain. Exatamente. Portanto, DeFi começou só porque Ethereum apareceu. Sim. Exatamente. Mas, sim, isto aqui no sentido mais lato da conversa, né? Pois as pessoas, algumas que não percebem o que estamos aqui a dizer, basta procurar estes vários projetos, estas várias altcoins e conseguem ver o que cada uma representa. Sim. Cada uma tem um propósito. Eu acho que cada vez mais existem moedas novas com vários propósitos interessantes. Algumas são de facto aplicáveis, outras ficam só pelo papel, papel, neste caso Bitcoin, mas o que acaba por acontecer é que já existem muitas até, muitas com muitas ideias. E ter também consciência de que muitos dos projetos muitas vezes são meramente especulativos, ou seja, não é porque um projeto acaba de sair que nós temos que ir a correr comprá-lo, ou porque um projeto fez sem dúvida. 1000% de valorização, que é um ótimo projeto, ou seja, mas isto já depende da estratégia de cada um, não é? E de como é que é criar também a sua carteira, não é? Cada um cria a sua carteira conforme tem também disponibilidade financeira, quer acreditar nos projetos, quer também diversificar ou não, mais ou menos, por isso acaba por ser também um pouco assim. Depende muito. Pronto. Depois tem outros projetos que acho que é interessante as pessoas darem uma vista de olhos. São coisas como Icon, porque procuram modelos de governança interessantes, Algorand também, porque aqui como solução de escalabilidade. São projetos mais pequenos, mas que também podem ser apostas interessantes, não é? Que acaba por ser um bocadinho assim. Sei lá, um projeto muito pequenino que eu tenho, que é XIO, que é um projeto que também serve um bocadinho de incubadora. Não é uma incubadora, na realidade. O que está a construir de raiz uma série de projetos em várias categorias. Pronto, portanto, eu acho que são interessantes. Acho que os tokens das exchanges podem ser irrelevantes, porque as exchanges estão a crescer muito. Apesar de eu olhar para os tokens das exchanges um bocadinho como quase ações da própria exchange. Enfim, pois, exato, eu acho que é um pouco essa situação. Em vez de criar aqui um IPO na bolsa e lançar as suas ações em capital aberto, acabam por criar o token para se financiarem. E a Coinbase, ao contrário da Binance, acabou por fazer agora um IPO, portanto vai ser interessante também falar sobre isso. Vai haver aqui um vídeo no canal sobre isso à partida, portanto vamos aqui também explorar essa. Para breve, não é? Está 14 de abril. Não sei se quando. Talvez este vídeo já vai ser lançado depois, portanto, se calhar já foi. Pronto, se calhar já foi. 14, portanto, exatamente. Mas a verdade aqui é que existe também maneira de financiar as próprias corretoras, as exchanges, assim que é, com aquilo que é o seu token, a sua moeda, criptomoeda. Já agora, queria falar aqui sobre duas questões que estão intimamente ligadas, que é o facto da Bitcoin para o futuro como criptomoeda, ou seja, vista como preservação de capital ou moeda digital, mas também aqui anexar isso àquilo que é a liberdade financeira. Eu acho que é uma coisa que tu passas aqui no teu livro, que é, como diz aqui também, para que possa ser financeiramente livre. Aqui a ideia de associar a liberdade financeira à criptomoeda, o que é que tu achas que pode ser feito para as pessoas terem a liberdade financeira? É comprar, aguardar, ter o tal buy and hold também aqui nas versões cripto, fazer a estratégia de preço médio. Como é que achas que pode ser feito aqui uma liberdade financeira com criptomoedas? Eu quando falo em liberdade financeira, refiro-me essencialmente, neste caso em concreto, a Bitcoin. O conceito de liberdade financeira remete-nos para nós, assim de forma corriqueira, termos dinheiro até nunca mais acabar. E não nos preocuparmos nunca mais com dinheiro. Porque exatamente, deixar de trabalhar por dinheiro, não é? Exatamente. Por dinheiro, portanto, enfim. E no caso da Bitcoin, como eu estava a referir há pouco, essa expressão liberdade financeira tem uma dupla interpretação na minha cabeça e que eu me esforcei por passar, que é mais do que comprar Bitcoin e ter a esperança de que a Bitcoin valorize até um determinado valor, que eu acho que isso vai acontecer, ok? E à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão começando a perceber que isto é um comboio que não para, o que é muito interessante. Mas aí eu também chamo a atenção para terem algum cuidado com o timing de investimento, ok? Porque nós não podemos estar à espera de comprar um dia Bitcoin a 100 ou 200 mil dólares e querer que Bitcoin chegue a 1 ou 2 ou 3 ou 4 milhões muito rápido. Isso não vai acontecer. Temos que saber entrar, temos que saber ir comprando, não é? Exatamente, pronto. Agora, a liberdade financeira da Bitcoin aparece porque efetivamente ninguém controla a Bitcoin. Não existe controle sobre a rede. Claro que isto é uma conversa, se nós aprofundarmos, leva-nos aqui ao campo da mineração,
e aqui de uma tentativa de manipulação, pode existir, pode não existir. Mas eu continuo a achar que, independentemente disso, a Bitcoin é livre, e se toda a gente tivesse a vontade de comprar um bocadinho de Bitcoin, efetivamente existiria uma descentralização brutal da rede, que esse é o objetivo inicial. Se a Bitcoin vai passar a ser usada como meio de pagamento, já o é, atenção, já o é, mas para micropagamentos não sei se Bitcoin será realmente essa a resposta. Acho que teremos outro tipo de altcoins que farão esse papel. Acho que as stablecoins também, moedas com paridade com o dólar, com o euro, etc. Mas independentemente disso, quando eu falo de liberdade financeira, Bitcoin é isso. É comprarem, é nós comprarmos e esperarmos. Okay? Quem tiver aqui... quem tiver um perfil mais arriscado, mais aventureiro, inclusive, a Bitcoin não vai acabar. Okay? Não é nós, meu Deus, já perdi o comboio, ai. Não, se eu vender, nunca mais vou poder comprar. Não tenho nada desse receio, não tenho essa postura sequer. Portanto, assumo que claramente também uso o mercado para benefício próprio, não é? Para capitalizar e fazer mais dinheiro. E, portanto, uma das minhas estratégias é claramente... naquilo que eu considerar que é o peak bull market, e eu posso não descobrir, não é? Nunca sabemos onde é que será isso, efetivamente, claro, o pico, só depois, mas eu defini um objetivo temporal para mim próprio, portanto, no final deste ano, eu diria o quarto trimestre vai ser interessante. Final do verão, final do ano, há quem fale, há teorias que falam de ciclos mais longos, portanto, só em 2022, enfim, mas eu acho que o target de $200 mil Bitcoin é algo que me agrada a curto prazo, ok? E portanto, eu sempre esperei ver, nunca imaginei que nós hoje tivéssemos $60 mil, se calhar quem estiver a ver este vídeo já caímos para 50 ou 40, ou já subimos para 80, não sei, porque o vídeo vai continuar aqui, mas independentemente dessa subida ou descida, o caminho da Bitcoin é para cima, porque é um ativo escasso, tem uma emissão limitada de moeda, a quantidade de moeda vai diminuindo de 210 em 210 mil blocos, portanto, mais ou menos de 4 em 4 anos, é o Bitcoin halving este acontecimento, e esta escassez atribui-lhe valor, portanto, aquilo que é um modelo inflacionário, quase que se torna num modelo deflacionário, claro que não é, mas tu percebes o que eu quero dizer, então, este aumento de valor vai dar-nos liberdade financeira, e o facto de nós podermos usar esta rede sempre que nós quisermos como uma wallet nossa, podendo ser essa wallet mobile, poder ser uma cold wallet, podendo ter, ou seja, em que temos um hardware em que precisamos de aceder ao computador, uma espécie de uma pen para aceder, para termos mais seguros, ou uma wallet, uma desktop wallet no nosso próprio laptop. Acho que desde que não acumulemos a nossa riqueza numa exchange, ok? De forma a sermos detentores das chaves privadas. Eu sei que estou a misturar aqui muitos conceitos, mas é só para as pessoas perceberem que nós devemos ter o nosso dinheiro connosco. Então aí sim se dá-nos liberdade. Nós não dependemos de uma plataforma ou de um banco para operar. Nós precisamos apenas de transacionar em blockchain. Tu envias-me o teu endereço e eu consigo transferir dinheiro para ti, eu envio-te o meu, tu consegues transferir dinheiro para mim, ok? Com toda uma rede centralizada que dá suporte a este ecossistema. Portanto, e isso também é liberdade financeira, porque falamos de dinheiro, de finanças. Portanto, tem uma dupla interpretação. Desculpa se a minha resposta foi assim muito... Não, é verdade, nós temos vários prismas para aquilo que é a liberdade financeira. E eu acho que se nós tivermos aqui um ativo que tendencialmente nós não podemos pensar que a rentabilidade passada nos vai já, não é, ganhos futuros nesse sentido e que seja igual, mas se nós inicialmente temos aqui algo construído para que seja escasso, que de 6, como tu disseste, neste caso de vários e vários blocos, vai acabando por haver uma diminuição da produção, ou do estímulo da produção, assim é que é, para que haja realmente aqui uma dificuldade acrescida àquilo que é o crescimento da moeda. Também há. Obviamente que isso vai reduzir. E depois eu achei muito engraçado que foi o Invest Answer no YouTube, fez uma análise de como ser livre financeiramente com Bitcoin, e ele disse que basicamente depois não vai haver Bitcoin suficiente para
todos os milionários, se todos quiserem aderir, então vão ter que ir comprar ao mercado, não é? Porque não vai ser criado, já não há no mercado, então aquilo que ainda sobra produzir já não chega, portanto é importante ver aqui que vamos ter aqui possibilidade de alguém entrar, basta começarem agora estas personalidades, estas empresas, todo o ecossistema que está a ser agora levado ao Wall Street a assumir a própria criptomoeda, a Bitcoin, portanto há aqui um mundo novo para explorar que tem tudo para continuar a crescer, não é? Tem, mas aí eu diria que é existe uma dupla face da moeda. A primeira é claramente que pode promover a adoção em massa, podemos estar a falar de investimento institucional que vem catapultar tudo isto para a sociedade. Isso é interessante. Mais mediatismo, figuras públicas, etc. E nem sequer vou falar aqui de outras temáticas, como estávamos a falar aqui, não é? Como a disrupção que as finanças centralizadas representam, ou os NFTs, não é? Agora está tudo doido com NFTs, não é uma coisa nova, mas os Non-Fungible Tokens, pronto, no fundo podemos ter arte, podemos ter colecionáveis, podemos ter um mundo novo, real estate em blockchain. Pronto. Mas voltando à Bitcoin, o que é que acontece? O facto de nós termos mais investimento institucional é benéfico por um lado, porque atrai o olhar, atrai o interesse, etc. Mas, por outro lado, nós continuamos a assistir àquilo que já aconteceu no passado, que quem tem mais poder, quem tem mais capital, influencia o mercado e também tem capacidade de comprar mais e de ficar com essa Bitcoin. É verdade. Okay? Portanto, os fundos como a Grayscale, empresas como a MicroStrategy, eu quero acreditar que têm um bom fundamento e bons objetivos, etc. Mas o que é certo é que isto não está a ajudar a adoção, por exemplo, de pessoas que não têm acesso a sistemas bancários, por exemplo, em África, por exemplo, ou em países asiáticos. Isto não está a dar oportunidade àqueles que são mais pobres, que têm menos possibilidades, menos capacidades de aceder a este sistema. Okay? Não lhes está a dar a oportunidade de comprar Bitcoin, de adquirir Bitcoin a um preço, porque só vão ter acesso à informação noutra fase do campeonato. E quando tiverem, serão novamente peões de um jogo que já está a ser liderado por grandes corporações. Acho que aí nós entramos no capitalismo, não é? E aí já são questões de capitalismo, quem tem mais fica com mais. Mas a verdade é que, sim, existem várias perspectivas, eu acho que isto é um mundo novo que tem que ser estudado e nós também não devemos só pensar que ter dinheiro debaixo do colchão ou ter dinheiro num depósito a prazo que nos rende pouco é a solução para aquilo que é as nossas finanças. Eu acho que nós todos devemos abrir uma porta, nem que seja para tentar perceber o que é que está aqui. Pode não ser o ativo que as pessoas gostam de investir, pode não ser um ativo que as pessoas até vejam um propósito ou até compreendam, mas abrir uma porta e estar dispostos a perceber o que é que pode ter valor ali atrás, porque não é só comprar a criptomoeda e deixar na exchange ou deixar na wallet à espera que vá crescer, não. Em termos de valor, o que vai acontecer é que a própria tem uma utilidade e o próprio ecossistema, não só blockchain, mas também tudo aquilo que está neste momento a crescer, como tu falaste agora da arte e tudo aquilo que vem por aí, vai ser muito interessante também para nós como humanidade que estamos a tentar desenvolver-nos e nós vamos inovar, nós vamos fazer estas coisas diferentes, não é? E acho que passa um pouco... Sim, já é algo que fazemos, claro. Exatamente. Sem dúvida. E não nos podemos esquecer que isto é uma evolução tecnológica que nós estamos a assistir, é a digitalização da economia, não é? Sim, sim. É verdade que ainda existem muitas... estava a faltar aqui a expressão, desculpa. Enfim, muitos sítios no mundo, muitas localizações concretas em que ainda usam muito papel moeda, pagam papel moeda. Mesmo em Portugal, os próprios cartões. Em Portugal, exato. Eu vou, por exemplo, exatamente, não aceita, não é? E infelizmente ainda é muito. Aqui, por exemplo, na Holanda, nos Países Baixos, eu consigo praticamente com um cartão que seja de débito, eu consigo pagar em todo lado. Existem até sítios que são cash free. Não aceitam cash, na China já começas a ter, acho que é o WeChat, não é? Em que tu pagas tudo com o telemóvel. Exatamente. Tu carregas numa máquina com o teu cartão, eles não aceitam dinheiro em lado nenhum. Sim. É tudo com o telefone. Portanto, eu li também. Estamos a assistir aqui a digitalização, a tokenização de ativos, portanto, e nós temos que ter um bocadinho open mind para isto, nem que seja, e aproveitar o barco se o quisermos, como é evidente. Claro que sim. Guilherme, eu agradeço imenso a tua participação, acho que esta conversa foi muito interessante e temos muito também ainda para dizer. Obrigado, tenho muito gosto, espero que voltes cá ao canal também para falarmos de outros temas até mais específicos sobre as criptomoedas. Eu vou deixar aqui em baixo, vocês têm aqui os links aqui para comprar o livro do Guilherme e também para aceder às redes sociais e acompanhar o projeto do Guilherme, que é muito bom. Obrigado. Obrigada mais uma vez a todos que estão-nos a ver neste momento. Agradeço desde já também estarem aqui, se subscreverem o canal, deixem ficar o vosso gosto se gostarem deste vídeo e eu espero-vos no próximo.